Na questão 9 da prova azul do Exame de Suficiência de 2021, a segunda edição, traz esse seguinte enunciado aqui, que vocês podem pausar e ler com calma, e que basicamente nos diz que uma empresa teve lucro líquido de 330 mil, porém esse lucro aqui foi calculado seguindo o regime de caixa. Então, na sequência, nós temos 7 itens aqui que se referem a possíveis ajustes a se fazer para se chegar no resultado pelo regime de competência, né? Então, qual seria o novo lucro líquido, né, desse exercício de 2020, agora pelo regime de competência? Então, aqui foram reproduzidos os itens do enunciado, né? E a gente vai partir do lucro líquido informado, né, para 2020, considerando o regime de caixa. E após eventuais ajustes, a gente vai chegar no resultado ajustado, né, no lucro líquido também para 2020, só que considerando o regime de competência. Se você não é familiarizado com o regime de caixa e regime de competência, tem um vídeo aqui que trata somente disso, com detalhes, né? Mas basicamente, para o regime de caixa, importa quando foi o pagamento ou o recebimento de determinado evento, né? Enquanto que para o regime de competência, não interessa se algo foi pago, se uma despesa foi paga, ou se uma receita foi recebida ou não. Interessa quando que foi o fato gerador de determinada receita ou despesa, né? Foi no ano de 2020? Então a gente vai considerar. Não foi no ano de 2020? Então a gente desconsidera, né? Independentemente se recebeu ou se pagou em 2020 ou quando é que qualquer que tenha sido o ano, né? Então, começando aqui, os salários de dezembro de 2020, então, interessa para a gente, né? A competência de 2020, esses salários, essa despesa com salário interessa, no valor de R$25 mil, foram adiantados em novembro. Ambos, tanto novembro quanto dezembro, estão em 2020, então, tanto pelo regime de caixa quanto pelo regime de competência, eles têm que ser considerados, né, no valor do resultado. Então, aqui eu vou colocar 0 para dizer que não vai fazer diferença. Tanto faz o regime de caixa ou competência, estaria certo esse valor tá em 2020. O item seguinte diz que serão pagos em 2021, ou seja, ainda não foi pago, né? Quando do vencimento do montante final, as despesas de juros no valor de R$7 mil já vencidos no exercício. Então, são despesas de 2020, tem que considerar pelo regime de competência, só que como ainda não foi pago, ainda não afetou esse lucro aqui, porque ele tinha sido feito pelo regime de caixa, né? Então, como ainda não foi pago, não tinha sido considerado, mas sim, temos que considerar, porque se refere ao ano de 2020, né? Então, aqui vamos considerar essa despesa, vamos abater, né, reduzir do lucro aqui R$7 mil para chegar no lucro ajustado pelo regime de competência. Foram pagos em 2020, então já afetou o caixa, já afetou esse valor aqui, os aluguéis de R$11.300 referentes a janeiro de 2021. Então, não era para afetar o lucro pelo regime de competência, né? Mas como já foi pago, está considerado aqui, ou seja, aqui já tem abatidos esses 11.300 de aluguel. Só que é só para o ano que vem. Então, vamos desconsiderar. Então, para desconsiderar uma despesa, né, menos 11.300, a gente retorna esse valor de aluguel, né, de 11.300 para cá. Ou seja, ainda não era para ter afetado o lucro essa despesa. Portanto, ele vai ser 11.300 maior do que se fosse no regime de caixa. No próximo item, clientes adiantaram R$6.600 para compra de insumos. Então, já recebi, já aumentou aqui o meu lucro desse ano, né, pelo regime de caixa. Estima-se entregar os produtos finais em fevereiro de 2021. Ou seja, não é da competência
de 2020, né? Vai só afetar, né, a entrega aqui, né, que seria para esse caso aqui o fato gerador, só em 2021. Ou seja, eu já recebi, eu já aumentei o meu resultado, só que não era para ter aumentado conforme o regime de competência. Então, vamos excluir esse valor nessa receita, vamos tirar essa receita aqui, que está afetando o nosso lucro, para ter ele ajustado pelo regime de competência. As comissões de R$ 15.500 que já foram pagas em setembro de 2020, ou seja, já deduziram esse resultado aqui, porque foi caixa, né, já foi pago, se referem a serviços a serem recebidos no exercício seguinte, ou seja, o prestador de serviços só em 2021, que vai prestar esses serviços referentes a essas comissões aqui de 15.500. Então, já foi pago, ou seja, eu já diminuí o caixa, mas não era para ter diminuído ainda se fosse pelo regime de competência. Então, vamos voltar, vamos retornar com esse valor de 15.500 aqui, que ainda não era para ter diminuído o resultado desse exercício de 2020. Nesse item, do total das receitas de vendas recebidas em 2020, ou seja, a receita que já aumentou esse resultado pelo regime de caixa, né? 12 mil foram obtidas pelas vendas realizadas em 2019. Ou seja, o fato gerador foi em 2019, então pelo regime de competência ele tem que estar lá na DRE de 2019, né? Mas ele foi caixa aqui em 2020, então ele afetou esse resultado, só que não tinha que afetar o resultado de 2020 pelo regime de competência, né? Ele já teria sido contabilizado em 2019 pelo regime de competência. Então, é uma receita que a gente tem que excluir desse resultado, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, tiramos R$12 mil referentes a essas receitas. Para finalizar, parte dos salários de janeiro de 2021, ou seja, que pelo regime de competência não tem que estar afetando esse resultado, né? É só do exercício seguinte, no valor de R$8 mil, foi adiantado em dezembro de 2020, ou seja, uma despesa que foi paga já em 2020. Então, essa despesa de 8 mil foi deduzida daqui desse resultado. Não era para ser pelo regime de competência, tá? Então, esse valor que foi subtraído, a gente retorna com ele, porque é uma despesa que só no que vem que vai diminuir o resultado, tá? Então, aqui a gente retorna, né, com ele positivo. Vamos tirar, né, eliminar o efeito dedutor que essa despesa teve no caixa de 2020, porque por competência, só no ano seguinte que ela será contabilizada. Dessa forma, o lucro líquido, que pelo regime de caixa seria de R$330 mil em 2020, fazendo todos os devidos ajustes aqui, pelo regime de competência, esse lucro líquido de 2020 seria de R$ 339.200. O que pode ter acontecido para quem estiver assistindo esse vídeo antes do gabarito final, né? Aqui por hora só temos o gabarito preliminar, é que para a resposta que foi mostrada ali no gabarito oficial, né, mas ainda preliminar, eles consideraram esse valor aqui de aluguel como um ajuste a ser deduzido novamente, né? Além de ter sido pago, eles tiraram mais uma vez. Aí a gente chegaria na resposta do gabarito oficial preliminar divulgado, né? Mas está incorreta, né? O correto aqui seria, bom, já que essa despesa de aluguel já foi paga, mas não se refere ao ano de 2020, né? A essa competência aqui, vai se referir só em janeiro de 2021, o que a gente faz para eliminar esse efeito é justamente voltar com esse valor de 11.300, né? E não tirar mais uma vez, né? Ou seja, o correto
339.200. Não tinha opção, não tinha gabarito para esse valor.